Você apenas busca as promessas de Cristo ou o segue verdadeiramente? Olá, eu sou Fabrício Pires e esse é o Momento Fabricando Fé. Continue comigo e alcance a dádiva de aumentar a sua fé. Alerto a vocês que esse vídeo é muito provocativo, mas é essencial para que todos saibam o real significado de ser cristão. Primeiramente, devemos lembrar que Cristo nos proporciona a salvação pela fé. A Bíblia traz diversos versículos que afirmam claramente que a salvação é pela fé em Cristo e não pelas obras. Aqui estão alguns dos principais. Efésios, capítulo 2, versículos do 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Romanos, capítulo 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Porque por obras da lei ninguém será justificado. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Visto isso, meus amigos, é indiscutível que a salvação não depende de obras humanas, mas sim da fé que temos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas devemos trazer à consciência que Cristo deseja, além de salvar a nossa alma, que tenhamos comunhão com Ele, que sigamos os seus ensinamentos, ou seja, Cristo deseja que sejamos cristãos verdadeiros. Considerando isso, vamos esclarecer o real convite do Evangelho a sermos cristãos e provocar uma reflexão pessoal que nos faça perceber se estamos mesmo agindo como verdadeiros cristãos. Dessa forma, vejamos o convite que Cristo faz a todas as pessoas. Em Mateus, capítulo 11, versículos do 28 ao 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 22, do 9 ao 10, parábola da grande ceia. E depois as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos quantos encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Apocalipse, capítulo 22, versículos 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. João, capítulo 7, dos versículos 37 ao 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João, capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Percebam, meus amigos, que em diversos momentos somos convidados a nos aproximar de Cristo e a confiar em suas promessas, mas não podemos parar por aí. É muito mesquinho de nossa parte nos aproximar, nos aliviar, nos fortalecer na presença de Cristo e, em seguida,
voltar a viver como vivíamos antes. Não devemos buscar apenas o que flui de Jesus para nos beneficiar, sem nos permitir uma transformação completa em nossas vidas. Muitos se enganam, achando que basta ir à igreja ou cantar louvores ou dizer que é cristão para ser um cristão. Mas o convite não para no "vinde a mim". O convite vem acompanhado de orientações e muitos esquecem disso ou lembram apenas do que lhes convém. Infelizmente, existe uma multidão que acredita na falácia que Jesus aceita você do jeito que você é. Mas a verdade é que Jesus te recebe do jeito que você está e em seguida orienta: arrependa-se da vida de pecados e converta-se ao caminho do Evangelho. Ou seja, para Cristo, não importa se você vive uma vida de pecados, de uso de drogas, de prostituição, de violência, de desobediência, Ele recebe do jeito que você está. Mas a mensagem do Evangelho de Cristo não se resume a isso. Ela nos ensina que, apesar da vida de pecados que tivemos, Cristo nos recebe, nos perdoa e, principalmente, nos convida à conversão, a viver uma vida de santidade. Ele se coloca como um exemplo para nós, como um modelo de santidade que devemos seguir. E assim, seguindo a Cristo, em retidão aos seus ensinamentos, podemos ser considerados os verdadeiros cristãos. Vejamos o que Jesus ensina em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Nesse contexto, negar-se a si mesmo não significa rejeitar a própria identidade ou viver em sofrimento constante, mas sim colocar a vontade de Deus acima da própria vontade. É reconhecer que a vida cristã não é guiada pelo "eu quero", mas pelo "Senhor, seja feita a tua vontade". Esse princípio envolve abrir mão do egoísmo, do orgulho e da busca por interesses pessoais que nos afastam de Deus. Na prática, negar-se a si mesmo significa renunciar ao imediatismo e ao pecado, escolhendo obedecer à palavra de Cristo, mesmo quando isso exige sacrifício. É dizer não às tentações que alimentam apenas a carne e dizer sim ao chamado para amar, servir e viver em santidade. Jesus também fala sobre tomar a cruz, que simboliza assumir com responsabilidade e fé os desafios e perseguições que surgem por viver de acordo com o Evangelho. Agora vejamos outras passagens em que Cristo ensina a conduta dos verdadeiros cristãos. Mateus, capítulo 18, versículo 3. Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornares como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aqui, Jesus mostra que a conversão é indispensável e envolve humildade e mudança de coração. Lucas, capítulo 3, versículos dos 2 ao 3. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Nesse versículo, Jesus enfatiza a necessidade do arrependimento sincero para alcançar a salvação. João, capítulo 8, versículo 11. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Notem que Cristo perdoa, mas também chama a santidade, deixando claro que a graça não é permissão para continuar no pecado. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqui, Jesus ensina a pureza interior é requisito para viver em comunhão com Deus. João, capítulo 15, versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerem em mim. Percebam que a santidade não vem por esforço humano apenas,
mas da permanência em Cristo. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Aqui, Jesus ensina que a verdadeira conversão se prova pela obediência. Ou seja, meus amigos, muitos repetem a frase: Jesus me aceita do jeito que eu sou. Mas a verdade bíblica é ainda mais profunda. Jesus não aceita você simplesmente do jeito que você é, permanecendo no pecado, preso aos mesmos erros e distante de Deus. O que Ele faz é receber você do jeito que você está, no estado em que você se encontra, quebrado, ferido, perdido, cansado e até mesmo em pecado. Ele abre os braços para acolher, mas nunca para deixar você do mesmo jeito. Seu convite é claro: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso significa transformação, significa conversão. Jesus não chama para uma fé superficial, mas para uma vida nova, marcada pela santidade e pela comunhão com Deus. Ele disse à mulher adúltera: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, o perdão vem acompanhado de uma ordem de mudança. Cristo não legitima o pecado, Ele liberta do pecado. Por isso, o verdadeiro encontro com Jesus não termina em aceitação passiva, mas em um convite radical: negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Quem crê nele é chamado a viver uma nova vida, deixando para trás as obras da carne e caminhando na santidade que agrada ao Pai. Portanto, meus amigos, o verdadeiro cristão entende que Jesus não apenas perdoa, mas chama para uma caminhada de santidade, onde cada escolha diária reflete o compromisso de negar-se a si mesmo e seguir os passos do Mestre. Nesse processo, a fé se torna essencial, porque é ela que sustenta o cristão diante das tentações, das pressões do mundo e das próprias fraquezas. A fé não é apenas acreditar que Deus existe, mas confiar que Ele tem poder para mudar o coração e conduzir uma nova vida. Quanto mais a fé cresce, mais o cristão se fortalece para viver como luz no mundo. E é assim, meus amigos, que o Fabricando Fé vai te ajudar, produzindo conteúdo sobre a fé e a palavra de Deus, para que você ouça, entenda e aprenda a aumentar e fortalecer a sua fé. Acompanhe os próximos vídeos e siga comigo, Fabricando Fé.